Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queremos parabenizar as nossas queridas irmãs do grupo Vozes Celeste por mais um aniversário. Deus continue concedendo graça e vitória a todas, no nome de Jesus. Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Alguns irmãos estão em pé. Vamos então todos juntos estarmos em pé. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então, somente estes 3 versos. Podeis sentar, meus irmãos. Nós estamos numa sequência de trabalhos onde esse tema tem se repetido. Não significa dizer que vamos falar de assuntos diferentes, muito embora a gente pode até dar um enfoque diferente, mas é um assunto atual, urgente e necessário, uma vez que o arrebatamento da igreja não é uma notícia estranha aos evangélicos, muito embora estejamos vivendo um período um tanto turbulento. Mas todas essas turbulências, elas estão preditas ou previstas nas Escrituras Sagradas. Quando nós abordamos esta temática, muito embora os irmãos escolheram o texto lá de Apocalipse, mas tem uma correlação com o que nós vamos falar, a gente percebe que havia uma preocupação nos dias de Jesus, especialmente entre os religiosos, os fariseus, os saduceus. No caso aqui, esse grupo religioso estava interessado em especular. Essa especulação dizia respeito a sinais. Eles queriam ver sinais. E aí Jesus vai responder a esses que lhe inquiriam acerca dos sinais, que, chegando à tarde, sabeis dizer, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis discernir os tempos, entretanto, não conseguem perceber os sinais dos tempos. Eles percebiam ou entendiam acerca de aspectos do céu relacionados à meteorologia. Claro que nessa época a meteorologia nem existia como ciência. Ela é, de certa forma, recente. Mas eles conseguiam perceber em relação a chuvas, tempestades, verão, enfim. Mas os sinais dos céus, que na verdade Jesus queria mostrar aos religiosos, e Jesus não vai entrar em detalhes aqui, mas lá no capítulo 24 do mesmo Evangelho de Mateus, aí Jesus vai fazer uma dissertação dando detalhes sobre estes sinais quando ele fala do princípio das dores. Mas 3 coisas aqui que são ditas no Novo Testamento que nós gostaríamos de lembrar aos irmãos.
Primeira coisa que é dita em relação à volta de Jesus está em Mateus 24:36, que diz que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe aquele dia e a hora. Então a volta de Jesus será uma surpresa, um momento inesperado, será de repente. Porém, Jesus deixa pistas, e as pistas a gente pode estudar e observar. Então, a primeira verdade, no que diz respeito à volta de Jesus, é que nós não sabemos no dia e nem a hora. A segunda declaração está na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, mais precisamente na primeira carta, no capítulo de número 5, e o versículo 4, quando ele diz: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. O que Jesus está afirmando através do apóstolo Paulo é que nós não estamos em uma forma de ocultação, não estamos em trevas, porque sabemos perfeitamente que esse dia virá. Muito embora aqui esteja dito que virá como um ladrão, eu já falei isso em outros momentos, não significa dizer que Jesus é um ladrão, jamais. Mas é apenas a forma como ele vai se apresentar. Precisamos estar alertas. Outro texto diz: não durmamos como os demais que não têm esperança. Temos que viver em luz, prontos e preparados, porque esta é uma segunda verdade afirmada no Novo Testamento. E a terceira verdade, que é dita no Novo Testamento, quando se refere à volta de Jesus, é esse texto que nós lemos em Mateus 16, em relação aos sinais. Os sinais dos tempos, o próprio texto de Mateus 24 fala sobre eles. Existem algumas correntes de interpretação que entendem que esses sinais se referiam aos dias da invasão dos romanos a Israel, a Jerusalém, no ano 70. Mas aqui tem muitas lacunas, tem muitas afirmações no texto que não se adequam, não se encaixa nesta data do ano 70. Portanto, nós entendemos que Jesus, quando fala essa geração, ele não está dizendo da geração dos seus discípulos, mas estava dizendo da geração daqueles dias finais. Muitos assuntos aqui não se cumpriram ainda. Estes sinais precisam acontecer. Então, nos dias de Jesus, estes sinais ainda estavam distantes. Mas para nós, que estamos quase 2000 anos depois de Cristo, muitos desses sinais estão cumpridos. Eu diria aos irmãos que a grande maioria dos sinais que estão preditos no Novo Testamento já se cumpriram. Poderíamos aqui lembrar de muitos, mas eu vou citar pelo menos 7 sinais relacionados à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles, em Lucas capítulo 21, e o versículo de número 10. Esse versículo está falando de guerras, de revoluções. Quando diz: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Aliás, esse texto do capítulo 21 de Lucas, ele vai citar uma série de sinais que eu não vou repeti-los aqui. Vamos apenas citar alguns que entendemos sejam mais importantes. Vivemos épocas de guerras e revoluções. Se você estudar a história, você vai perceber que em todos os períodos houve sempre guerras, mas nunca uma quantidade tão elevada de guerras quanto nesses dois últimos séculos, século XX e século XXI. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi um período relativamente curto. A Primeira Guerra Mundial eclodiu no final da década de 20, anos 29, nos anos 30. Muito bem, não se passaram 15 anos e eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945.
e terminou de uma forma extremamente desastrosa, quando, exatamente no ano de 45, os Estados Unidos detonou 2 bombas nucleares em 2 cidades do Japão, Nagasaki e Hiroshima. Essas 2 cidades foram pulverizadas e, de uma vez só, morreram mais de 200.000 pessoas em um só dia. E aí foi praticamente o final da Segunda Guerra Mundial. Depois desse ataque nuclear, o Japão se rende, e aí vai entrar o armistício. Enfim, os aliados dos Estados Unidos ganham a Segunda Guerra Mundial. Foi criado, por conta disso, um órgão mundialmente conhecido que é a ONU, né? Organizações das Nações Unidas, que fica com sede em Washington, nos Estados Unidos. O objetivo desta organização é manter a paz entre as nações, para que não se repita uma terceira guerra mundial. Mas nós estamos observando rumores muito fortes de uma grande guerra. Não sou eu que estou dizendo, são os analistas que estão dizendo isso. A gente observa que, agora, recentemente, essa semana passada, a Coreia do Norte testou um míssil que assustou o mundo. A Rússia se declarou, os Estados Unidos se declarou, países europeus também, enfim. O Japão se declarou condenando aquele teste da Coreia do Norte. Embora um país pequeno, muito pobre, mas que está armado até os dentes, ameaçando seu vizinho, a Coreia do Sul, o Japão e outros países da região, criando uma instabilidade muito grande. De certa forma, os países estão envolvidos nesses conflitos e cada um tentando demonstrar força através dos seus arsenais balísticos nucleares. O mundo vive essa perplexidade. A Bíblia fala do bramido das nações, da perplexidade das nações nos últimos dias. Estava dizendo ainda ontem na sede, a gente percebe o que está acontecendo, essas revoluções políticas no mundo inteiro. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, a revolução do Estado Islâmico. Vários países na África, do norte da África, enfrentaram mudanças. Alguns países se democratizaram e outros se tornaram muito mais duros no seu sistema político. E por conta de tudo isso, o mundo vive assustado. A gente tem uma guerra civil que se arrasta na Síria há mais ou menos 7, 8 anos. E já morreu milhares e milhares de pessoas neste país que está devastado. Grande parte dos cidadãos sírios tiveram que se refugiar. Muitos, atravessando o mar Mediterrâneo, morreram em embarcações rudimentares. E aí, nessa fuga, os irmãos acompanham as notícias, sabem disso, muitos pereceram. É uma verdadeira catástrofe o que tem acontecido na Síria. Mas não é só na Síria. Existem alguns países na África que a imprensa não noticia, como no Sudão, uma região muito pobre da África, onde existem acampamentos e as pessoas estão lá isoladas, não podem voltar para as suas terras, para as suas cidades, por causa da guerra civil, e essas pessoas estão morrendo de fome. Todos os dias morrem centenas e centenas de pessoas nesses acampamentos por conta da guerra. Então, em várias partes do mundo, existem pessoas perdendo suas vidas em decorrência de guerras. Então, as guerras e revoluções. As revoluções que mudam sistemas de governo. A gente está assistindo isso, por exemplo, na Venezuela, um país da nossa América Latina, que está passando por uma grande revolução de alguns anos para cá, e as pessoas estão nas ruas, o país vive uma instabilidade, uma inflação gigantesca e um descontrole total. Revoluções que têm acontecido no mundo árabe, vários países vivendo um estado de perplexidade em relação ao terrorismo. Agora, recentemente, houve uma tentativa de golpe, meses atrás, na Turquia, e o Erdogan, um nomezinho mais ou menos assim,
que é o presidente turco, praticamente decretou estado de sítio. E as revoluções neste país têm gerado perplexidade porque o governo local da Turquia, de certa forma, se autoproclamou um líder máximo, fazendo reformas constitucionais para se manter ou se perpetuar no poder. Revoluções na Inglaterra, quando rompeu com o mercado comum europeu, saiu da zona do euro através do Brexit, né? E fez com que as eleições parlamentares fossem antecipadas, que seria em 2018, para acontecer esse ano. Revoluções. Revolução na França, o medo do extremismo ganhar as eleições através de Marine Le Pen, que perdeu as eleições para o Macron. E o mundo perplexo, com medo que ela assumisse e instaurasse o extremismo dentro da França. Esse medo, o medo dos imigrantes que estão invadindo os países porque não tem para onde ir, procurando refúgio nos países europeus, principalmente os países mais ricos. O mundo vive uma perplexidade. Revoluções na Rússia, onde o Putin assumiu o poder e vem se perpetuando, mudando a Constituição. Ora ele é primeiro-ministro, ora ele é presidente da República, se alterna entre um poder e outro, mas não abandona. Fez todas as reformas necessárias para se manter e se perpetuar no poder. Revolução. O Brasil, vamos falar da nossa realidade. Estamos vivendo exatamente nesse momento uma revolução. Estava vendo as notícias hoje, e há uma discussão, eu ouvi algumas entrevistas no rádio de alguns senadores, deputados, e há uma perplexidade. Eles não sabem se vai ter convocação de eleições gerais, se vai ter impeachment, se vai haver afastamento, se o Supremo vai julgar, que tipo de medida, se um membro do Congresso, do Parlamento, vai assumir a presidência, se o homem vai ser mantido no poder. As pessoas estão vivendo uma perplexidade. Brasília está em polvorosa. É uma revolução social que pode acontecer. Inclusive, já está tendo manifestações em várias capitais do Brasil, pedindo a renúncia, o afastamento do presidente da República. A gente mal saiu de um afastamento de um presidente um ano e alguns meses atrás. Estamos vivendo a perplexidade da possibilidade de um novo afastamento. Revoluções. E em uma intensidade cada vez mais veloz, como a gente nunca imaginou que pudesse acontecer de forma tão drástica e tão rápida. Então, este é um sinal de que a igreja precisa estar atenta, de que a volta de Jesus se aproxima velozmente. Lucas capítulo 21, versículo 11, segundo sinal que eu quero me reportar, diz o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Coisas espantosas. Quando a gente fala desses sinais, nós lembramos de catástrofes. Uma que aconteceu alguns anos atrás, que marcou a nossa geração, foi um tsunami sobre alguns países da Ásia, onde morreram milhares e milhares de pessoas. Aí a gente falava de terremotos, falava de furacões, ciclones, como uma coisa que só existia lá fora, na Ásia, na América. Mas hoje, até mesmo no Brasil, o Brasil já não está mais livre das chamadas tempestades tropicais, e no sul do Brasil já tem acontecido furacões. Recentemente, nós tivemos uma cidade do sul que foi devastada, foi destruída por causa disso. Nós tivemos aqui na Bahia, o ano passado, uma cidade aqui do interior, próximo da Chapada Diamantina, que foi devastada por uma tempestade, aqui na Bahia. Então não está muito longe da gente. Catástrofes naturais, por exemplo, era muito raro se ouvir falar, anos atrás no Brasil, esse tipo de catástrofe. No entanto, vem se repetindo com muito mais frequência nos últimos anos. E fora do Brasil, a gente ouve falar e assiste nos telejornais terremotos, grandes sinais, não só na terra como nos céus. Ameaça de meteoros cair sobre a terra, ameaça de asteroides se chocar com a terra, eclipses, né? Solar, lunar.
há uma série de coisas acontecendo. E ainda por falar de grandes e coisas espantosas, sinais nos céus, a conquista da Lua. Tem gente que não acredita que o homem pisou os pés na Lua. Eu acredito, isso está muito bem noticiado. Se deu no dia 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong pisou pela primeira vez no satélite natural da Terra, que é a Lua. Isso aconteceu. Mas o homem está muito mais do que na Lua. O homem já está mandando naves para Marte, que é um planeta mais próximo da Terra. E já se fala da possibilidade de mandar um homem ao planeta vermelho, ao planeta Marte. Eles estão tentando descobrir se há vida inteligente fora da Terra, se existem seres vivos em outras dimensões, em outros planetas. Não acredito que isso ocorra, porque, biblicamente falando, só a Terra Deus fez habitável. Mas essas catástrofes, esses sinais espantosos nos céus, e a gente vê acontecendo, é sinal da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelista São Mateus, no capítulo de número 24, voltando, e o versículo 12, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na minha tradução diz: o amor se esfriará de quase todos. É muito sério. Aqui está mais um sinal profético. Que sinal profético é esse? O aumento da iniquidade. E o pior, no passado o pecado era considerado pecado. Hoje pecado não é mais considerado pecado. As pessoas que roubavam, que prostituíam, que praticavam homossexualismo, que usavam drogas, elas tinham vergonha da sociedade. E elas não se apresentavam como usuárias, como praticantes desses pecados. Hoje, elas vão para as ruas fazer manifestos dizendo que têm orgulho de ser aquilo que elas fazem. A gente vê a parada gay que acontece todos os anos em São Paulo, e cada ano aumenta. Começou pequeno e hoje reúne 2, 3 milhões de pessoas, seguido por trios elétricos, por bandas, artistas, políticos. As pessoas perderam a vergonha de praticar o pecado. Antigamente se praticava o pecado nas sombras, praticava o pecado ocultamente, praticava o pecado de maneira discretamente. Hoje é escancaradamente. No passado, o tema da sexualidade, da homossexualidade, dificilmente se falava na televisão. E quando se falava desses assuntos, era num horário onde a grande massa não assistia, porque era de madrugada. Hoje isso é falado abertamente, em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite. Não tem mais esse critério de censura. Nós estamos vendo o aumento da iniquidade. Vocês percebam que a iniquidade... Eu ouvia hoje um político dando uma entrevista numa emissora de rádio, e ele dizia que a situação do Brasil está em um estado de septicemia. Para quem não sabe, septicemia é um estado de infecção generalizada. É quando a pessoa pega uma infecção hospitalar e todo o corpo fica infeccionado. E é muito difícil tratar septicemia. E ele diz que Brasília virou uma septicemia. Pouca gente escapa, poucas pessoas escapam desse estado de corrupção. Ou seja, antigamente as coisas eram feitas muito discretamente. Hoje está escancarado. É tanto que o dono da Odebrecht, não é? O Emílio Odebrecht, ele numa entrevista ele disse: desde que eu conheço por gente, ninguém mais no Brasil, de determinado tempo para cá, se elege a não ser através de caixa 2, ou seja, através de crime. As pessoas perderam a vergonha de pecar. E o pior, você não vê ninguém. A mentira se tornou uma prática tão recorrente no Brasil que você não vê um político chegar em uma entrevista e dizer: eu errei, eu cometi um pecado, eu quero pedir desculpas à nação, eu quero pedir perdão ao povo brasileiro pelo crime cometido. Você não vê um sequer que tenha coragem
de assumir os seus crimes cometidos. Vivemos um dos sinais proféticos, o aumento da iniquidade. Ou seja, as pessoas perderam a vergonha de pecar. Meus irmãos, a indústria pornográfica, ela ganha bilhões e bilhões anualmente. Por quê? Infelizmente, com todo respeito, grande parte das mulheres da sociedade perderam a vergonha, perderam a moral, perderam o pudor. As músicas que tocam nas rádios e televisão são músicas de duplo sentido. Outras não é nem mais músicas de duplo sentido, é abertamente falando de imoralidades, de sexualidade. E isso é ensinado inclusive nas escolas públicas. Livros, cartilhas, orientações que são passadas de maneira pecaminosa, aberta. Não é falado por eufemismo, por metáfora, por uma figura de linguagem qualquer. É falado de forma vulgar, inclusive. Nós vivemos o aumento da iniquidade. Nunca se pecou tanto quanto nesse século 21. É isso que Jesus diz, multiplicação da iniquidade. Se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, quem viver verá. Escute o que eu vou lhe dizer. Se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, a gente vai estar vivendo uma inversão de valores tão crucial que as pessoas de mais idade terão vergonha de andar na rua. Vou repetir. Se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, a geração mais antiga, conservadora, terá vergonha de andar nas ruas públicas, porque homens estarão beijando, mulheres estarão beijando e vão fazer relações e ter relações sexuais em praças públicas de dia com sol quente. Vocês estão espantados? Já está acontecendo isso em algumas praias. Já está acontecendo isso em algumas praias públicas. E logo, logo estará acontecendo em praças da cidade. Porque a iniquidade se multiplica. Eu ainda vou dizer mais. Se os moradores de Sodoma e Gomorra ressuscitassem e fossem fazer uma visita no Rio de Janeiro, ficariam corados de vergonha. Ficariam corados de vergonha, tal estado de depravação e imoralidade que se pratica no Rio de Janeiro. É o aumento da iniquidade em todos os níveis, em todas as instâncias. Isso também é um sinal profético de que a volta de Jesus se aproxima. E aqui há um alerta que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Glória a Deus que já se abrevia. Está mais perto hoje a nossa salvação do que quando cremos, do que quando abraçamos a fé. Daniel capítulo 12 e o versículo de número 2. Vamos falar sobre o quarto sinal que antecede a volta de Jesus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. Ou seja, nesses últimos anos, especialmente entre o século 20 e 21, todas as tecnologias que nós estamos utilizando, elas foram desenvolvidas nos últimos 100 anos. Um país chamado França entrou num processo chamado Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez com que o tear fosse desenvolvido. O tear é para a confecção de tecidos. E através da máquina a vapor, que foi desenvolvida durante o período da Revolução Industrial, o mundo se mecanizou. A mecânica foi para a agricultura, foi para a cidade. As pessoas que viviam no campo começaram a ser atraídas para serviços, para a mão de obra
nas cidades. As indústrias foram desenvolvidas exatamente nesse período, e de lá para cá a ciência vem dando saltos gigantescos. A internet chegou no Brasil no final dos anos 80. É recente. Ela, na verdade, foi desenvolvida na década de 60. E esse sistema de comunicação foi desenvolvido através dos militares nos Estados Unidos e através de códigos, enfim, que foram lá desenvolvidos. Isso fez com que a rede, a aldeia global, se desenvolvesse. E é impressionante que em um período de 30 anos, não mais do que isso, essa tecnologia deu um salto monumental. As conexões que eram feitas em bytes passaram para megabytes. As conexões que eram feitas em megabytes passaram para gigabytes. E hoje nós não estamos mais na era dos gigabytes. Saímos da era dos gigabytes para os terabytes. Antigamente se comprava um computador e o HDzinho era bytes. Depois megabytes. Depois gigabytes. Agora são terabytes. E já se fala em algo superior aos terabytes. Já existem grandes supercomputadores capazes de fazer equações matemáticas complexas em frações de segundo. Coisas espantosas. É aquilo que o profeta Daniel predisse: a ciência se multiplicará. A coisa é tão espantosa, meus irmãos, que uma pessoa pode estar internada em um hospital, por exemplo, das clínicas, o INCOR, o Instituto do Coração em São Paulo, que é referência em tratamento de pessoas com problemas cardíacos, de cirurgia para transplante de coração, e uma equipe médica está nos Estados Unidos, e de lá eles operarem apenas através de instrumentos e através de sinais que são enviados pela rede mundial, a internet. Imaginem vocês um equipamento, a pessoa sendo cortada e aberta, e uma equipe nos Estados Unidos, através do monitor, dando os comandos, e a máquina a não sei quantos 1000 quilômetros de distância, executando uma cirurgia. Já pensou nisso? A ciência multiplicou-se. Os carros que nós estamos vendo já sendo fabricados são chamados carros inteligentes. Conhece a voz do dono. Apenas a voz de comando do dono e ele abre as portas. São chamados carros inteligentes. Carros que quando chega em casa, o camarada não precisa estacionar, basta digitar o comando, ele abre o carro e o carro estaciona sozinho na garagem. Carros inteligentes. E estamos vivendo a época da perplexidade na ciência. A multiplicação da ciência. Hoje o homem já pode ser quase uma máquina, quase um robô. Já existe coração artificial. Já existe rim artificial. Já está se trabalhando e desenvolvendo sangue artificial. Já existe olho artificial. Uma pessoa paraplégica, e isso está acontecendo inclusive em Campinas, no nosso Brasil, uma pessoa que desenvolveu um equipamento. Esse equipamento recebe impulsos elétricos, e o camarada que era paraplégico, através de impulsos elétricos conectados ao cérebro e à máquina, consegue fazer os músculos se contraírem, darem comandos, e a pessoa consegue andar mesmo através de um grave acidente, mas através desses equipamentos conectados ao cérebro, recebe comandos e a máquina faz com que essa pessoa reaja. É o avanço da ciência. Estamos vivendo este período de multiplicação do conhecimento, não só da ciência, mas do conhecimento. Ou você chega na universidade, são tantos cursos para se fazer, que às vezes o povo fica sem saber que curso fazer, de uma infinidade de possibilidades que existe nesses últimos anos.
Mas vamos ao quinto sinal. Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 6, está escrito o seguinte: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Talvez você esteja perguntando, mas que sinal é este? Ok, vamos repetir. Os seus filhos se encheram da corrupção do Oriente. Que corrupção do Oriente é essa? A falsa religião do Oriente que seduziu o Ocidente. Qual é a religião no momento do Oriente que seduziu o Ocidente? A nova era. Inclusive já esteve no Brasil o senhor Maitreya, um guru indiano, que é adorado, é aclamado no mundo inteiro, especialmente no mundo ocidental. Ou seja, as religiões do Oriente, budismo, hinduísmo, zoroastrismo e tantas outras práticas infestaram o mundo, inclusive no Brasil. Nós temos muitos no Brasil que são adeptos da cientologia, da ciência cristã, que é, na verdade, uma mistura de cristianismo com esoterismo. A doutrina da nova era, ela se alastrou no mundo inteiro. Inclusive, novelas da Rede Globo têm essa temática. Trabalham em cima dessas religiões, budismo, entre outras, onde a nova era é proclamada abertamente. Ou seja, essa propagação das religiões orientais se tornou uma febre no mundo inteiro. E aqui nós temos um alerta no texto que nós lemos, no capítulo 2 e o verso 6 de Isaías, falando acerca deste assunto. Nunca se voltaram tanto para essa mistura religiosa, onde há o ecumenismo. Virou uma febre falar de ecumenismo. Todas as religiões, elas falam de Deus, se voltam para Deus. Todos os caminhos levam a Roma. Ok, é possível que todos os caminhos levem a Roma, mas a Bíblia é muito categórica em dizer que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não há outros caminhos, só existe um caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Ainda no mesmo livro de Isaías, para a gente acelerar, no capítulo de número 66 e o versículo 8, esse é um sinal profético espantoso, porque se cumpriu na nossa geração, no século passado. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra em um só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Mas Sião, antes que viessem a dores, deu à luz os seus filhos. Esta profecia se cumpriu rigorosamente no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU estava reunida para votar sobre a independência do Estado de Israel. E para quem não sabe, quem deu a vitória final foi Graça Aranha, um brasileiro que estava lá na ONU. Foi o chamado voto de Minerva, estava empatado e Graça Aranha desempatou. E com um voto de diferença, Israel foi transformado em uma nação independente em 1948. Cumpriu-se o texto bíblico de Isaías 66:8. Bendito seja o nome do Senhor. Muita gente não cria que isso fosse acontecer, mas a profecia bíblica se cumpriu e muitos estavam presentes. Talvez alguns irmãos aqui tenham nascido antes desta data e ouviu falar muito da proclamação do Estado de Israel que se deu nessa data. Cumpre-se também aqui o que está registrado em Mateus 24 e versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A Bíblia, quando se trata da figueira, refere-se à nação de Israel. Ou seja, a figueira foi cortada. Israel deixou de ser nação.
O texto bíblico profético diz que Israel ficaria muitos dias sem rei, sem sacerdote, sem visão. Realmente isso aconteceu. Mais de 2000 anos se passaram, mas o texto profético se cumpriu nesta geração. A figueira que estava cortada, mas aí ao cheiro das águas, ela brota, ela cresce, ela renova-se e ela começa a produzir os seus frutos, porque Israel é uma potência meio ao mundo árabe. É um país que assusta os árabes devido à sua capacidade de inteligência. Inclusive, a nação de Israel é uma das mais desenvolvidas em tecnologia da informação. Não é só em tecnologia da informação. Há um texto profético no livro de Isaías, onde diz que os desertos de Israel floresceriam. Ora, como é que o deserto vai florescer? Para quem não sabe, hoje há um lugar chamado Negev. O deserto do Negev é o maior produtor de rosas do mundo. E essas rosas abastecem o mercado europeu. A Europa está consumindo rosas que foram cultivadas no deserto do Negev para se cumprir a profecia bíblica do profeta Isaías. Isso está acontecendo nos nossos dias, ou seja, a profecia está cumprida. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, meus irmãos, nós vamos ler Daniel, capítulo de número 7, e o versículo de número 23. Talvez este seja o sinal mais terrível e que muitos criam uma expectativa muito grande em relação a este sinal, que é a iminência de um governo mundial. Em capítulo 7 e o versículo de número 23 está escrito: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Esse governo mundial, ele vai acontecer. O mundo está organizado em blocos. Se os irmãos observarem aqui no sul, Mercosul. Se você for para os Estados Unidos, NAFTA. Se você for para a Europa, mercado europeu, a zona do euro. Se você for para a Ásia, os tigres asiáticos. Ou seja, o mundo está organizado em blocos. Os países se uniram para se tornarem fortes, para se tornarem realmente com um exército forte, moeda forte, uma religião única, porque se trabalha uma religião única no mundo. A chamada aldeia global ou globalização é toda uma plataforma que está sendo desenvolvida para esse governo mundial. Esse governo mundial que Daniel viu em sua visão no capítulo 7 e que é repetido acerca dele no capítulo 13 de Apocalipse, quando fala de duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Uma é política e outra é religiosa. Um será um líder governante do mundo na esfera política, e o outro na esfera religiosa. Meus irmãos, eu não sei a identidade do anticristo. E também não estou muito preocupado em saber. Sabe por quê? A igreja não vai estar aqui quando ele se identificar e assumir o controle total. Essa questão do governo mundial já está tudo preparado. Você vai ao supermercado e quando você vai comprar a mercadoria, você vai passar no caixa e a moça, o funcionário que trabalha no caixa vai passar o produto em um leitor óptico. Aquele leitor óptico vai decodificar o chamado código de barras. E ali naquele código de barras tem todas as informações do produto, o preço, etc e tal. Estamos vivendo a época da aldeia global, onde tudo é controlado. Daqui uns dias nossos documentos serão substituídos, não vai demorar muito tempo. CPF, RG, carteira de trabalho, carteira de... vai sumir tudo por um documento só, de controle total via internet. Onde a pessoa estiver, não importa se no Brasil ou fora dele, ele simplesmente será rastreado através do satélite. Agora, recentemente, o Michel Temer anunciou o lançamento de um foguete. Não sei se alguém lembra disso, agora recente. Esse foguete foi lançado
E segundo ele, para o sistema de comunicação, sistema de banda larga no Brasil fosse aperfeiçoado para que melhorasse esta informação. Mas na verdade, sabe o que está por trás do lançamento desse satélite que muita gente não percebe? O controle total. O controle de todos os cidadãos brasileiros. Você estará sendo visto. Existe um programa que é repetido exaustivamente na Rede Globo, todos os anos tem uma edição nova, chamado Big Brother. Em 1984 foi escrito um livro, inclusive, com esse título, 1984, falando de um grande Big Brother. Só que não é um Big Brother da televisão de uma casa, mas é de um grande olho que acompanha todos os cidadãos do mundo. Você pergunta como é isso? Através de satélite nós estamos sendo vistos e monitorados. Daqui a pouco tempo o governo vai saber onde eu compro, onde eu viajo, para onde eu vou, onde eu fico, meus deslocamentos. Se você pegar um celular, existe no celular um sistema de controle muito interessante. Aí na parte de cima tem uma bolinha verde chamada local. É essa bolinha aqui, ó, chamada local. Tá vendo isso aqui? Todo celular tem. Quando eu deixo o meu desligado constantemente. Quando você deixa ele verde, como eu liguei aqui agora, você pode ser rastreado. A sua localização é descoberta em fração de segundos, desde que alguém tenha seu número. Se alguém tem o seu número e isso aqui estiver acionado, se você estiver na rede Wi-Fi, não é? Toda a tecnologia para o governo mundial está pronta. Toda a plataforma para o surgimento do anticristo está pronta. E talvez seja este o último sinal profético antes que aconteça o arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero encerrar com esse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 7, quando ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O espírito do anticristo, segundo João, primeira carta de João capítulo 4, de versículo de 1 a 3, o espírito do anticristo já está na terra. O espírito, as suas ações, não a revelação dele, a sua identidade. Mas veja o que diz Paulo aqui nesse texto: o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Glória a Deus. Mas o que é que o detém? O texto bíblico diz que há algo que o detém. Eu vou dizer o que é que o detém. Duas coisas detêm a manifestação do anticristo na terra. Duas coisas impedem que esse governo mundial se estabeleça agora na terra. Duas coisas. Primeiro, a presença do Espírito Santo na terra. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, por mais que o diabo queira, mas ainda haverá uma igreja que vai conseguir preservar parte desse mundo que está apodrecido, porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e enquanto o sal estiver na terra, o mundo não vai apodrecer totalmente. E a segunda verdade que detém o aparecimento do iníquo é a presença da igreja, a presença do Espírito Santo e a presença da igreja. Mas quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele será revelado, porque não terá mais nem a resistência do Espírito Santo, nem mais a resistência da igreja, porque o Espírito Santo conduzirá a igreja para apresentar ao noivo, ao Cordeiro de Deus. Aleluia! Esses sinais proféticos, irmãos, que nós citamos aqui, é um resumo para que todos entendam quão perto está a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está descuidado com a sua vida espiritual, se você está vivendo de forma despreocupada, se você não está vivendo o Evangelho na sua essência, eu te convido a despertar-se, aproximar-se de Deus. Não permita que o amor se esfrie na tua vida, mesmo que isso seja um sinal profético, não permita que aconteça na sua vida. Peça a Deus graça e renovo. Se desperte, busque ao Senhor enquanto se pode achar,
Porque o texto bíblico diz que Deus enviará fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome da palavra, sede de Deus. Haverá um tempo que as pessoas quererão ouvir sobre Deus, mas as igrejas estarão fechadas. Há um tempo em que as pessoas quererão ouvir o Evangelho de Cristo, mas a igreja não estará mais aqui para evangelizar. Mas enquanto Jesus não vem, cumpramos a nossa missão, façamos o nosso dever, para que possamos, através das nossas vidas e do nosso testemunho, glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o arrebatamento da igreja é uma mensagem urgente, é uma mensagem necessária, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem alvissareira, é uma mensagem que nos leva em autoestima, é uma mensagem que renova as nossas esperanças, é uma mensagem que não podemos esquecer. É por isso que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer acerca da Santa Ceia do Senhor, e ele diz que não devemos nos esquecer até que Ele venha. Até que Ele venha. Você está esperando a volta de Jesus? Você está aguardando o arrebatamento da igreja? Você está preparado para subir? Jesus pode voltar hoje ainda? Oh, que bom se Jesus voltasse hoje. Cícero Nogueira canta um hino. Nunca mais eu ouvi ninguém cantar esse hino. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Com Jesus ia viver. Quem sabe canta. Agora mesmo eu deixaria. Com Jesus ia viver. Que bom se Jesus voltasse hoje. Tudo isso ficaria para trás, mas enquanto Ele não vem, renovemos as nossas esperanças no Senhor e permaneçamos firmes, como disse o escritor aos Hebreus, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amém. Deus abençoe a todos.